Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos ver o capítulo 3, falar sobre generalidades da criação de ovinos e caprinos. Esse capítulo vai nos condicionar para, no capítulo 4, quando vocês forem ver a formação e manejo geral do rebanho, vocês terem conhecimento básico de como escolher animais adequados para reprodução. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte: avaliação da idade, avaliação de defeitos e vícios em ovino e caprino. Primeira coisa, avaliação da idade. Avaliação da idade, nós podemos levar em conta dois parâmetros. Primeiro, o registro genealógico. Segundo, o uso da dentição. O registro genealógico é o melhor parâmetro. O registro genealógico dos ovinos e dos caprinos é similar ao nosso registro de nascimento. Tem a data do nascimento, nome do pai, nome da mãe, nome dos avós. Então, é uma coisa perfeita. Quando você pega o registro genealógico do animal, você sabe a idade exata que ele tem. Ocorre que apenas 2% do rebanho brasileiro tem registro genealógico. Os outros 98% não tem registro. E aí, como você vai fazer? Ora, você tem que levar em consideração outro parâmetro que não é tão perfeito quanto o registro genealógico, que é a dentição. A dentição lhe dá uma idade aproximada, com uma variação pequena que dá para ser razoável. Com relação ao registro genealógico, você pode perguntar: e se é tão bom, por que todo mundo não registra? Olha, pessoal, para fazer registro, o produtor tem que ser filiado a uma associação. Se ele criar ovino, ele tem que ser associado à Associação Criadores de Ovino. Para ele ser associado, ele tem que pagar uma anuidade. Além disso, ele tem que ter controle zootécnico no seu rebanho, ou seja, fazer todas as anotações. Estação de monta, estação de parição, tem tudo ser anotado. Imagine a seguinte coisa: você põe as suas fêmeas para cruzar com um reprodutor. No dia que uma é acasalada, você tem que anotar. No final da estação de monta, você faz uma planilha que a gente chama de comunicação de acasalamento e manda para a associação. Comunicação de cobertura ou de acasalamento. Depois de 5 meses, que é o período de gestação, essas ovelhas começam a parir, ou cabras começam a parir. E aí você agora vai anotar cada cabra ou cada ovelha que pare, você vai anotar a data de parição, quantas crias ela deu, se é macho, se é fêmea, e pesar, fazer a pesagem do cabritinho ou do borreguinho ao nascer. Terminada a estação de parição, você manda nova planilha para a associação, que é a planilha que fala sobre a estação de nascimento. Eles ficam lá com as duas planilhas, a planilha de cobertura e a planilha de nascimento. Com isso, ele faz um encontro de conta e vê se
realmente o período de gestação foi os 5 meses que é de praxe. Dito isso, você tem que pagar a um técnico, que pode ser um zootecnista, um veterinário ou um agrônomo, credenciado pela associação, para fazer a primeira visita, que é a avaliação da cria ao pé da mãe. Por exemplo, você disse que a ovelha 25 pariu 2 borregas. No dia que o técnico chega, você manda soltar 2 borregas e elas têm que ir para aquela ovelha 25 e mamar nela. Aí ele diz, realmente falou a verdade. Porque você sabe que tem muita enrolada nesse meio. Assim ele faz com todos os animais que você comunicou. Então isso chama-se inspeção ao pé da mãe. Esse técnico que vai à sua fazenda, ele recebe um salário mínimo. Ele recebe um salário mínimo. Faz o que eles chamam de registro provisório e vai embora. Por que ele não dá logo o registro permanente? Porque um borrego com 2, 3 meses, ao crescer, ele pode apresentar algum defeito. Nascer chifre, ter problema de manqueira, e ele não pode pegar registro definitivo. Quando chega aos 8 meses, entre 8 meses e 10 meses de idade, que o animal já está adulto, já considera adulto, aí vem a segunda inspeção. Essa é a inspeção para dar o registro definitivo. Então ele vai olhar animal por animal, aqueles animais que ele deu o registro provisório, e se algum tiver defeito, não pega registro definitivo. Se todos tiverem legal, todo mundo pega registro definitivo. Só vai pegar registro definitivo aqueles que tiverem enquadrados dentro do padrão racial daquela raça. Pois bem, pois é por isso tudo que os nossos produtores, isso aí tem um custo relativamente alto. Só visita técnica, são 2 e cada visita no salário mínimo. Afora a anuidade e afora todo aquele trabalho de escrituração zootécnica. Então só faz isso pessoas que trabalham vendendo genética, porque aí ele vende um reprodutor por 5 mil, por 8 mil reais, aí vale a pena. Quem cria animal para vender carne, para vender peso, não vale a pena. E esse pessoal é a maioria absoluta. Portanto, o registro genealógico, como eu já disse para vocês, que seria a maneira mais perfeita de a gente avaliar a idade, não vale muito, porque não tem animais no mercado com registro. Nós vamos então nos valer da dentição. Muito bem. Os ovinos e os caprinos, eles têm um total de 32 dentes, sendo que na arcada inferior, ele tem esses dentes que a gente chama de incisivo. Pinça, primeiro médio, segundo médio e canto. São 8 dentes. Então, são 4 pares de dente. A mudança desses dentes dá a idade aproximada do animal. Então, pela mudança do dente, você tem a idade aproximada do animal. Bom, como é que você vai fazer a diferença entre dente de leite e dente definitivo? Os caprinos e os ovinos, ao nascerem, logo da primeira semana de vida, vai nascer os primeiros dentes, com 1 mês ele já está com todos os dentes de leite. Ele já tem todos os dentes de leite. Esses dentes de leite vão permanecer na boca dele até 1 ano de idade. Até 1 ano de idade eles estão com dente de leite. A partir de 1 ano, ele começa a fazer as mudas. Então, através dessas mudas, é que nós vamos dizer que idade o animal tem. Para você dizer que o animal fez uma muda ou 2, você tem que ter um parâmetro dos dentes, que é tamanho, cor e rugosidade.
Ou seja, o dente definitivo é maior, o dente definitivo é maior do que o dente de leite. Então, quando você olha que vê um dente maior, você diz, esse é dente definitivo. A cor do dente, o dente definitivo é um pouco mais amarelo do que o dente de leite. O dente de leite é mais branquinho. E com relação à rugosidade, quando você passa o dedo sobre o esmalte do dente, você vai ver que o esmalte do dente de leite é mais lisinho e o esmalte do dente definitivo é mais rugoso. Mas esses 3 parâmetros, o que você leva mesmo em consideração é o primeiro. É quando você abre a boca do animal, você está vendo a diferença de tamanho. Bom, aí está a arcada dentária de um caprino ou de um ovino. Os 2 dentes incisivos, eles recebem nome. Então você vê aqui, esses 2 do centro, são as pinças 2 do centro. Os 2 que ficam lateral, um de um lado e outro do outro, são os primeiros médios. Os 2 outros que vêm em seguida, de um lado e outro, são os segundos médios. E, finalmente, os cantos. Então, você tem um par de pinça, um par de primeiro médio, um par de segundo médio e um par de canto. A mudança dos dentes ocorre do centro para a periferia, ou seja, começa pelas pinças, depois vem para os primeiros médios, depois para o segundo médio e depois para os cantos. Então, ao abrir a boca do animal, você vai ver o seguinte: o animal, até 1 ano de idade, ele tem dente de leite, ele não fez nenhuma muda. Abriu a boca do animal, não tem muda, você diz dente de leite, ele tem de 1 ano para baixo. Se você abrir a boca do animal e ele tiver feito uma muda, ele tem entre 1 ano e 1 ano e meio, ou seja, de 12 a 18 meses, porque até 12 meses ele era dente de leite, de 12 a 18 ele substitui as 2 pinças. Quando ele substitui os 2 segundos médios, ele tem 2 anos. Então, da primeira muda para a segunda, ele passa 1 ano. Ele tem 2 anos. Quando ele muda os segundos médios, ou seja, a terceira muda, ele tem 3 anos. E quando ele completa as mudas, ou seja, muda os campos, ele é um animal boca cheia e ele tem 4 ou mais anos. Porque com 4 anos ele faz a muda nos campos. E a partir daí ele não muda mais. Os dentes são definitivos, vai ficar lá até a morte dele. O que vai ocorrer são alguns desgastes, né? Vai ocorrer desgaste, que nós vamos ver aqui na frente, que o desgaste que pode ocorrer, primeiro o nivelamento e depois o rasamento. Então, com o passar do tempo, o animal vai mastigando, mastiga pasto, vai desgastando o dente, aí o dente vai nivelando, quer dizer, em vez de ele ficar bem amoladinho, bem fininho, ele vai ficando mais achatado, e finalmente, quando o animal está muito velho, o animal vai ir com 8, 10 anos, ocorre o rasamento, que é a quebra dos dentes, ficar só os tronquinhos de dente. Bom, aqui tem um quadro para vocês verem bem nitidamente aquilo que nós colocamos. Então, nessa primeira figurinha da direita, a gente vê o animal com 1 ano de idade. Aí está só o dentinho de leite, certo? Até 1 ano, dente de leite, pequenininho. Vem agora para a segunda figura. 1 ano, veja bem,
Aí você vê esses dois dentão do centro, ele fez a primeira muda. Esse animal que fez a primeira muda, ele tem de 1 ano a 1 ano e meio, né? Ele tem até um ano ele não mudou. Aqui ele tem de 1 ano a 1 ano e meio de idade. Depois ele vem para a segunda muda. Está aqui as 2 pinças e os 2 primeiros médios. Olha como eles são grandões, os outros estão pequenininhos. Aí ele está com 2 anos de idade. Finalmente ele vem para a terceira muda. Primeiros médios, segundo pinça, primeiros médios, segundo médio. Fica só os 2 pequenininhos que são os campos. Ele está com 3 anos de idade. E lá na direita, ele fez todas as mudas, então é um animal boca cheia. Ele está com 4 ou mais anos de idade, 4, 5 anos de idade. A partir daí, esse animal vai ter os dentes desgastados com o passar do tempo. Agora vamos para o objetivo de mostrar para vocês essa dentição. Digamos que você vai comprar um rebanho. Me encarregaram, a empresa que você trabalha, me encarregou de escolher matrizes e reprodutores para formar um rebanho. Você não vai levar animais de 4 anos, você não vai levar animal de 5 anos de idade, porque esses animais vão passar muito pouco tempo no rebanho. A vida útil reprodutiva de um caprino do ovino é em torno de 6, 7 anos, não mais do que isso. Depois disso ele já está velho para a reprodução. Então você tem que levar animais jovens. Então, quando você for escolher animais para formar um rebanho, você vai levar o quê? Animal dentro de leite, que é o animal que tem até 1 ano de idade, ou no máximo animal de primeira muda, que seria um animal de 1 ano e meio. Aí você pode perguntar, mas eu não poderia levar um animal de segunda muda, não? Poder pode, mas não deve. No caso desse animal de segunda muda, que é um animal que já está com 2 anos, ser um animal excepcional, você achou muito bem conformado, muito bonito, leve um ou outro, mas não pode ser a regra. A regra é você levar animais jovens, animais de primeira muda, até animal de dentro de leite, até animal de primeira muda. Se você for levar um de segunda muda, você já vai levar um animal assim, um pouco envelhecido, porque ele está com 2 anos, vai passar mais uns 3 anos no seu rebanho. Para sair aí em torno de 5 anos, 6 anos no máximo. Não é aconselhável. Então, o objetivo desta aula foi treiná-lo para escolher animais com idade adequada. No caso do Ezequiel Neló, já conversamos, não tem problema, olha lá a data do nascimento, você sabe. Como é difícil, como você vai encontrar poucos animais registrados, a opção é a dentição. E a dentição é isso que nós acabamos de mostrar para vocês. Bom, aqui mostrando bem nítido a dentusca aqui do animal, né? Pinça, canto, segundo médio, primeiro médio, não tem muito o que mostrar. Agora aqui a gente já vai mostrar para vocês bem nitidamente um animal de primeira muda. Olha aí o animal de primeira muda, as 2 setinhas estão marcando. Olha que o dente, quando tu abre a boca do animal, tu percebe que o dente definitivo é maior, é mais largo do que o dente de leite. Aí quando tu abre a boca desse animal, tu diz assim, esse é um animal de primeira muda. Se ele é um animal de primeira muda, ele é um animal que está entre 1 ano e 1 ano e meio, entre 13 e 18 meses, já que até 12 meses ele era dente de leite. Aqui no lado B está mostrando o mesmo esquema. Aqui é a foto da boca do animal, aqui é um desenho esquemático. Bom,
Oi. Agora nós estamos vendo aí um animal de segunda muda. Olha lá, as 4 setinhas. Está aqui, primeira muda aqui na direita, né? Na esquerda, desculpa. Aí nós estamos vendo a muda das pinças. Do lado direito, nós temos um animal que mudou 4 dentes. Tem 4 dentes definitivos, das 2 pinças e os 2 primeiros médios. Aí, nesse caso, ele é um animal de o quê? Um animal de 2 anos de idade. A primeira muda, ele é 1 ano e meio. A segunda, ele está com 2 anos de idade. Ok? Bom, e aí embaixo, vocês estão vendo já o animal de terceira muda. Olha lá, terceira muda, ele mudou as pinças, os primeiros médios e o segundo médio. Olha lá os cantinhos, como estão bem pequitinhos, bem pequenininhos lá. Então, esse é um animal de 3 anos. E, finalmente, nós temos aqui o animal boca cheia. Ele chama animal boca cheia, ou que está com a dentição completa. Aí é um animal que está com 4 ou mais anos. Então, ele faz essas 4 mudas. Através dessa muda, repito, vocês vão determinar a idade aproximada. Por que a idade aproximada? Porque isso tem um pouco de variação com a raça, com o sistema de alimentação. Os animais mais bem alimentados, às vezes são mais precoces, eles fazem a muda um pouco mais cedo, tá certo? Por isso que a gente diz que é uma idade aproximada, não é uma idade exata, como no caso do registro. Bom, agora vamos para o segundo ponto, que é o ponto do defeito. Ora, todo ser vivo pode ou não ter defeito. Então, os ovinos e os caprinos podem ter defeito. E eles têm vários tipos de defeitos. Um dos defeitos é o que nós chamamos de defeito desclassificante. O que é um defeito desclassificante? É quando inutiliza o animal com relação ao seu aproveitamento na reprodução. Então, pessoal, vocês têm que ser espertos quando vão escolher o animal. Não pode ficar só olhando de longe, sem se aproximar do animal, sem passar a mão no animal, porque você pode cometer um erro e levar um animal que não serve para a reprodução. Um exemplo de um defeito desclassificante: animal criptorquidismo, com criptorquidismo, ou criptorquídeo, um animal monorquídeo. Ora, quando você escolhe um reprodutor, a função do macho no rebanho é fazer cobrição. A função é fazer cobrição. Se ele tem os testículos fora da bolsa escrotal, ou seja, na cavidade abdominal, ele é um criptorquídeo, ele tem libido, ele cobre a fêmea, mas não fertiliza, porque ele é um animal estéril. Se ele for um monorquídeo, ele tem um testículo na bolsa escrotal e tem outro testículo na cavidade abdominal. Esse animal pode fertilizar? Pode, ele pode fertilizar, mas ele só tem 50% dos espermatozoides dele viáveis, porque os outros 50% do testículo que está na cavidade abdominal não funcionam. Então ele vai ser um animal que vai dar problema de fertilização do teu rebanho. Tu tem que levar um animal que fertilize o máximo, que tenha uma excelente produção espermática, para que a fertilidade do seu rebanho seja uma fertilidade adequada para aquilo que tu quer. Então tem uma série de defeitos. Por exemplo, você tem que verificar se o animal exterioriza a verga. A verga, ele tem um estreitamento de prepúcio. Se ele tem um estreitamento de prepúcio, quando ele vai exteriorizar a verga, ele sente dor, e com isso ele se retrai de fazer a cobrição.
É mais ou menos o que acontece na espécie humana quando o indivíduo tem fimose. Ele faz uma cirurgiazinha e fica resolvido. Então, aqui nos caprinos pode fazer também. Só que aí é um custo a mais que tu vai ter. Então, é melhor tu chegar, apalpar, verificar, para não levar animal com problema. O defeito sério. Então, o defeito sério, ele afeta o animal comprometendo apenas o seu potencial de produção. Você pode criar esse animal, mas a produção dele não vai ser o que ele podia dar. Um exemplo bem marcante: uma fêmea que perdeu uma glândula mamária. Ela teve uma mamite, não foi tratada, não foi curada, aquela glândula mamária ficou afuncional. Aí o útero dela agora só tem uma glândula mamária funcionando. Então, o leite que ela produzia, vai produzir agora pela metade. Para criar o cabrito, ela vai ter dificuldade de criar um cabrito, principalmente se ela parir de 2, ela vai ter dificuldade. E se for animal de leite, animal para produção de leite, aí ninguém nem fala, que o problema é muito maior ainda. Defeito moderado. O defeito moderado é um defeito apenas estético. Ele não compromete a produção do animal. Um exemplo bem fácil: o animal mal descornado. Você descorna o animal, não faz a descorna bem feita, não queima bem o botão de chifre, e aí vai nascer um chifre velho torto. Esse animal tem problema de produção? Nenhum. Porém, o aspecto dele é um aspecto feio. Então, você deve evitar isso. E, finalmente, o defeito leve, que é um defeito de aparência, como, por exemplo, um animal que tem a cauda torta. O animal tem a cauda torta. Essa cauda torta vai influir na produção? De jeito nenhum. Agora, veja bem, se você é um profissional que está trabalhando num criatório, e esses animais são animais puros, animais que vão para o registro, ele não pode ter nenhum desses 4 defeitos, nenhum dos 4. Porque o registro não vai permitir defeito no animal. Se você estiver trabalhando com animal de produção, para vender carne, os defeitos moderado e leve, você pode suportar. Não o desclassificante, esse nem pensar, e o sério também não deveria ficar, porque vai comprometer o potencial de produção do animal. Agora, o defeito moderado e o defeito leve, você pode deixar. Não é legal. O bom é que os seus animais sejam todos arrumados, mas você pode deixar sem que isso interfira na produção. Bom, agora vamos ver alguns tipos de defeitos que podem ocorrer nos animais. Por exemplo, defeito de aprumo. Aprumo, você sabe que são defeitos das patas do animal, pata dianteira, pata traseira. As patas são fundamentais para o animal se locomover. Vocês sabem que os caprinos e os ovinos, eles comem caminhando nas pastagens. Tem momento, no momento da cobertura, o macho precisa jogar todo o peso dele sobre as patas traseiras, então tem que ter pata traseira forte. E os defeitos que ocorrem nessa região, ou seja, nas patas, eles podem trazer sérios problemas para o animal. Então, existem 4 tipos de defeito: o cambaio, o cambota, o animal aberto e o animal fechado. Vejamos aqui. Aí você tem a pata dianteira do animal. Tem 5 figurinhas. A figurinha do lado esquerdo, você está vendo o animal correto. Tu olha que as 2 patas são retinhas, fincadas no solo com 2 estacas retas. O vizinho, olha que ele pisa aberto.
O outro, que está no meio, pisa as patas quase em cima da outra, fechado. Depois vem o cambota, o arqueado, o perna de arco, é esse que tem uma curvatura na perna, na pata, que vai desde cima até embaixo. E finalmente o cambaio, que é o que vem com as patas retas até o joelho, e quando chega no joelho, abre. Pergunto a vocês, esse defeito ocorre na espécie humana? Ocorre sim. Todo esse defeito que vocês estão vendo aí, pisar aberto, pisar fechado, perna torta e cambaio, ocorre também na espécie humana. Como a gente não pode descartar, aí a gente vai fazer o seguinte: procura um ortopedista para tentar fazer a correção. E isso é feita a correção com botinha ortopédica, a criança começa a usar quando muito novinha, a bota ortopédica, que o ossozinho está ainda em formação, e no caso de uma pessoa adulta ou uma curvatura muito acentuada, o médico corrige fazendo a cirurgia. Ele quebra aquela perna, bota para a posição correta, engessa e daí para frente vai. Aqui nós estamos vendo as patas traseiras. A mesma situação. Do lado esquerdo, o animal correto. Veja lá as patas retinhas. Olha aí a bolsa escrotal dele como fica bem centralizadazinha. Bem centralizada. Aí vem o animal aberto, pisando de perna aberta. Aí vem o animal fechado, pisando as patas fechadas. Vem o cambaio, ele vem com as pernas retas até o jarrete. Quando é no jarrete, abre. E finalmente o zambro, ou cambota, ou perna de arco, que é esse que tem as pernas tortas desde cima, formando uma semicircunferência. Pois bem, esses defeitos de aprumos são defeitos fáceis de você ver. Não precisa você ser uma pessoa especializada, basta ser atencioso. Quando você olha para os animais do rebanho, com atenção, você vai ver isso com facilidade. E esse defeito, tanto de pata dianteira como de pata traseira, eles trazem um problema para o animal, que é o caminhar do animal. Imagina um animal desse que caminha com as pernas abertas, desse jeito, ele tem uma dificuldade de caminhar. Não é que ele não caminhe, mas ele tem uma dificuldade de caminhar. E se ele tem dificuldade de caminhar, ele vai andar na pastagem com maior dificuldade, vai comer menos e, consequentemente, o seu desenvolvimento é comprometido. Repito, se for uma exposição, esse animal não entra nem no picadeiro. O juiz não deixa de entrar nem sequer no picadeiro. Bom, agora um defeito de Uber. A gente está vendo aí 3 fotografias, né? Aí você tem a da esquerda também a correta, e você tem 2 situações do Uber, quando acaba tendo o jarrete aberto, que nós já vimos lá anteriormente, nós vimos por macho, aqui o jarrete aberto e o jarrete fechado. São defeitos que ocorrem na pata traseira, que compromete a posição do Uber. Tá certo? E aqui, defeito de coluna. Esse aqui, pessoal, é muito comum você ver. Aí dessa figura de cima, vocês estão vendo o animal correto. O que é o animal correto? É esse que tem a coluna bem retinha. Quanto mais reto, melhor. É o animal correto. E aí vem os problemas de defeito de coluna. O animal com lordose. Lordose é conhecido também como animal selado. Ele tem uma curvatura para baixo. A gente chama de lordose ou selado. Aí embaixo está um animal com cifose. É uma curvatura para cima. A gente pode chamar também de animal convexo.
E, finalmente, do lado esquerdo, o animal com escoliose, que é essa coluna toda cheia de curva. Aí, não preciso dizer para vocês que o indivíduo que tem problema de coluna, ele tem dores muito grandes. Esses animais, tu imagina uma cabra que fica prenha e vai colocar lá 2 cabritos na barriga dela, além da placenta, do líquido amniótico, ela vai colocar um peso extra. Se ela tem um problema de coluna, ela vai sentir dores horríveis. Ela não reclama porque não sabe falar. Mas nós, quem tem problema de coluna, nós humanos, sabemos o quanto é inconveniente, o quanto atrapalha a vida da gente. Então, além do aspecto do animal, que o animal não é perfeito, ele ainda tem o problema de ter esse desconforto ao longo da vida. Por isso, esses defeitos você elimina do rebanho. Você está lá exatamente para isso, como técnico, para ver essas coisas. No que você vê um animal com defeito de aplomos, com defeito de Uber, com defeito de coluna, você vai tirando esses animais do rebanho. Lógico, deixa ele crescer, quando ele chega à idade de abate, tu manda para frente. E procura deixar o teu rebanho todo limpinho de defeito. Aqui, um defeito de joelho. A pata dianteira, a articulação da pata dianteira, a gente chama de joelho. Então, tu está vendo aí na esquerda o animal correto, que é a pata retinha. E aí vem 4 situações de pata errada, digamos assim, defeituosa. Aí vem um animal que ele chama ajoelhado, o joelho dele é curvo, tu olha que ele tem uma pequena curvatura para fora, para a esquerda, para fora. Aí vem o animal com o joelho transcurvo, que a curvatura é para dentro. Aí vem um animal acampado, tu olha que a pata dele está inclinada, toda ela é reta, mas toda inclinada para frente. E vem o debruçado, que a pata é inclinada para trás. O correto é esse da direita. Vê a pata reta, esquerda. Vê a pata reta e sem estar nem para frente nem para trás, está retinha. Lá no final, na direita, tu vê o animal com a pata dele também está reta, mas está curva para frente. O peito do animal está para frente. Então ele chama de debruçado. Esta outra figura da direita também, vizinha à última, ele é um animal acampado. A pata está reta, mas está para fora. E as duas outras é a questão do joelho. O joelho inclinado para fora, que é o ajoelhado, e o joelho inclinado para dentro, que é o transcurvo. Todos esses defeitos, repito, se você for atencioso, você vê com muita facilidade. E aí, mostrando algumas figuras, onde você percebe lá os defeitos. Ó, temos aqui esse animalzinho branco, que isso aí é um Dorper, um White Dorper. O Dorper é branco, que eu não mostrei para vocês lá atrás. Isso é um White Dorper. É um animal correto. Olha as patas deles aí como estão lindas. Retinha, abertura normal. Se você olhar para a pata traseira, da mesma maneira. O animal Suffolk, ele é um animal cambaio. Olha que as patas dele vêm reta, quando chega no joelho, elas abrem um pouco. Então, o animal cambaio. E aqui do outro lado, estamos vendo também um animal Dorper, animal fechado. Olha as pernas dele como são fechadas. Aqui do lado direito tem o normal, ele é um animal fechado. Finalmente, esse carneiro santinês
um carneiro debruçado. Olha que ele está assim jogado para frente, as patas estão para trás um pouco e o peito dele está um tanto para frente. Então, um animal debruçado. Aqui embaixo, você está vendo o animal com um jarrete torto aqui no jarrete não, no boleto torto, esse com jarrete também torto. Olha lá o jarrete dele como é para fora. Então, é um animal camboca, ok? Então, na prática, os animais, aqueles desenhos esquemáticos que tinha lá, aqui você está vendo na prática como o animal se comporta, e se você olhar, você vê com facilidade. Agora vem o seguinte, problemas de prognatismo e agnatismo, que são defeitos de cabeça. Esse defeito aqui diz respeito ao comprimento do maxilar inferior. Quando o animal tem um maxilar inferior mais curto, a gente chama ele de agnata. E quando ele tem um maxilar mais comprido, a gente chama ele de prognata. Então, nós temos aqui esse carneiro santinês, que é um agnata, e aqui eu estou mostrando uma hora nova que não tem defeito. Olha aí os dois maxilares dele bem igualzinhos. Agora vamos conversar aqui. Por que a gente chama isso de defeito e é um defeito desclassificante? Pode até que alguém diga assim, não, eu acho bonito esse queixinho comprido, ou esse queixinho curto, eu acho bonito. Ocorre, pessoal, que quando o animal tem um desses defeitos, a dentição dele, ela não bate uma sobre a outra. Ele vai ter problema de mastigação. Ele vai captar o alimento com uma certa dificuldade, e quando ele vai mastigar, os dentes não estão um por sobre o outro. E com isso, ele não vai ter uma boa mastigação. Vocês sabem que quanto mais você tritura o alimento, quanto menor a partícula fica, maior a área de exposição. Então, se a partícula vai pequenininha, lá o suco digestivo vai explorar essa partícula melhor do que se ela for uma partícula grande. Então, se você pega um animal desse com prognatismo e agnatismo e coloca numa área onde tem animal que não tem um defeito, com certeza os animais sem defeito vão mostrar um score corporal melhor do que eles. Mas por que estão na mesma área, comendo a mesma coisa? É porque eles não estão fazendo um processo de mastigação correto. Ok? A espécie humana tem esse defeito? Tem sim. E aí não tem jeito, tem que conviver com ele eternamente. Pois bem, aqui nós encerramos esta aula e posteriormente daremos continuidade ao nosso curso.